Olá Warriors, tudo bem com você? Espero que sim. Estamos então agora em 2018 comemorando os 23 anos da série Hércules e eu trago para você hoje 50 fatos sobre a série. Vamos lá? As recomendações deles mudarão o mundo. Xenites recomendam. Hércules foi transmitido do dia 16 de janeiro de 1995 a 22 de novembro de 1999. No total foram 111 episódios, na primeira temporada 13, na segunda 24, na terceira, quarta e quinta 22 episódios e na última apenas 8 episódios. Foram então aí 6 temporadas. Hércules inicialmente começou com uma franquia de filmes, não como uma série. Por causa do grande sucesso dos filmes, acabou virando uma série. Inicialmente, o papel de Hércules seria de Dolph Lundgren, que tinha feito o papel de He-Man no filme Mestres do Universo, de 1987. O criador da série é Christian Williams, e ele tinha observado todas as produções até então sobre Hércules, e ele queria que o Hércules dele tivesse uma personalidade totalmente americana. O modelo para este personagem, para ele, seria John Montana, uma grande estrela do futebol americano. O papel então ficou para Kevin Sorbo, que não tinha o porte físico desejado, mas ele conquistou por sua personalidade. O papel de Zeus inicialmente foi oferecido ao ator Carlton Heston, mas ele não quis, ficando assim para o ator Anthony Quinn. Assim como a gente viu em Xena, alguns personagens foram interpretados por atores e atrizes diferentes, e isso não foi diferente em Hércules. Zeus foi interpretado por 6 atores diferentes, e Alcmena, mãe do Hércules, foi interpretada por 7 atrizes diferentes. O nome Hércules é o nome conhecido do semideus em Roma, sendo que na Grécia ele é conhecido como Heracles ou Heracles. Mas para a série foi usado Hércules, sendo que se passa na Grécia. Então fizeram aí, né, uma troca, talvez pelo nome Hércules ser mais conhecido. O nome do Hércules significa, no caso Heracles, né, significa glória de Hera. Esse nome foi dado a ele para tentar amenizar o ódio que Hera tinha dele. Os filmes que precederam a série foram os seguintes: Hércules e as Amazonas, Hércules e o Reino Perdido, Hércules e o Círculo de Fogo, Hércules no Submundo e Hércules e o Minotauro. A série Hércules foi exibida em mais de 45 países. O Hércules da mitologia realizou 12 grandes trabalhos, mas na série não foi colocado todos esses 12 trabalhos, e os que foram bem adaptados, né? Foi aí usada bastante licença poética e muita coisa não foi mostrada dos 12 trabalhos, eles não seguiram uma ordem. Alguns trabalhos foram mencionados, alguns ele realizou durante a série, outros nos filmes, mas não seguiram exatamente como o Hércules da mitologia. Em 1993, antes da estreia de Hércules, o Kevin Sorbo foi convidado para ser o Superman na série Lois e Clark, As Aventuras de Superman, mas o papel acabou ficando com Dean Cain. O ator Michael Hurst, o Iolaus, ele foi um dos atores e diretores de Shakespeare na Nova Zelândia. E durante já a produção de Hércules, ele simultaneamente estava dirigindo uma produção de Hamlet. Sendo assim, ele ficou com um horário bem apertado. O instrutor de artes marciais, Douglas Wong, foi quem ensinou ao Kevin Sorbo várias técnicas de artes marciais. E segundo ele, o Kevin conseguia pegar muito rapidamente. Aquela calça de couro do Hércules levou de 6 a 7 dias para ser confeccionada. O produtor Eric Gwendeman foi quem procurou as locações para se gravar a série Hércules. Então, depois de muita procura, ele acabou decidindo pela Nova Zelândia, onde o orçamento era baixo, não sairia caro para gravar na Nova Zelândia e também o lugar era ótimo para as gravações. Os disclaimers ao final dos episódios começaram a ser inseridos apenas na segunda temporada.
A série acabou dando origem a 2 spin-offs, que foi Xena e Young Hercules. Hércules acabou servindo de inspiração para outras séries, como por exemplo Cleópatra 2525 e também Legend of the Seeker. Ao todo, a série Hércules teve 16 episódios que eram para ser produzidos, mas acabaram não sendo nem produzidos nem escritos, mas ficou aí de fora 16 episódios. Um desses episódios se chama Hércules e o Vale Escondido, e você pode lê-lo, você pode ler um esboço dele no site www.beckerfilms.com/herculesvalley.htm. Segundo a mitologia grega, Hércules e Iolaus eram tio e sobrinho. Iolaus é sobrinho do Hércules. E além de tio e sobrinho, eles também são amantes. Hércules é um semideus, filho de Zeus, o rei dos deuses, com uma mortal chamada Alquimena. Sendo assim, ele era neto de Cronos e Rhea, e era bisneto de Urano e Gaia. O primeiro casamento de Hércules foi com Deianeira. Quando a série começou, eles já eram casados. Ele perdeu Deianeira para Hera. Hera matou sua família com bolas de fogo, já no primeiro episódio da série. E o segundo casamento de Hércules foi com Serena, mas ela foi morta por Strife. Já Iolaus foi casado com Ania, ou Ania, mas isso só nos filmes. Com Ania, ele teve um filho, mas nunca foi mencionado na série. Iolaus viveu até os 100 anos de vida, e Hércules provavelmente nunca morreu. Hércules fundou os Jogos Olímpicos e presenciou a destruição de Atlântida. Os personagens que apareceram mais de 10 vezes em Hércules foram os seguintes, isso tirando Hércules e Iolaus. Em primeiro lugar está Ares, que apareceu em 21 episódios. Em segundo lugar, Salmônios, que apareceu em 19 episódios. Em terceiro lugar, Alquimena e Jasão, que apareceram em 14 episódios. Em quarto lugar, Autólicos e Falafel, em 10 episódios. Já os personagens que apareceram somente em Hércules e não em Xena, porque essas duas séries compartilharam muitos personagens, não é? Mas teve uns que ficaram só em Hércules, foram os seguintes: Alquimena, mãe de Hércules, Apolo, o deus do sol, a Atalanta, o Strife, a Eritia, que é mãe do Iolaus, e a Nêmesis, deusa da justiça divina, entre outros personagens menos conhecidos. A atriz que interpretou Deianeira, a primeira mulher de Hércules, participou de um clipe aí muito famoso da banda White Snake. O nome da música é This Is Love. Hércules teve apenas 2 convenções, sendo que essas 2 convenções já foi com Xena. Foram convenções da série Hércules e Xena juntas. Então, só a série Hércules não teve nenhuma convenção. E as convenções que tiveram foram em 1997 e em 1998. Em 1997, o Kevin Sorbo sofreu um aneurisma. Sendo assim, muitos episódios acabaram tendo que ser adaptados e alguns não foram produzidos para poder preencher esse espaço sem ele. Um dos episódios foi Yes, Virginia, There is a Hercules. Sim, Virginia, existe um Hércules. A trama girou em torno da procura pelo Kevin Sorbo. E o próximo episódio foi Porcolis, onde o Hércules havia sido transformado num porco. Lucy Liu apareceu em Hércules. A atriz Lucy Liu interpretou uma escrava chamada Oilan no episódio The Mark to Freedom. No meio das filmagens da 6ª temporada, a série foi cancelada. Por isso que tem só 8 episódios. O Kevin Sorbo não quis renovar o contrato, por isso acabou terminando tão cedo. O Kevin Sorbo conheceu a sua esposa, que interpretou Serena, o nome dela é Sam Jenkins, durante as gravações de Hércules. O casamento foi em 1998 e juntos eles têm 3 filhos. Já o ator Michael Hurst, o Iolaus, também conheceu a sua esposa nas gravações de Hércules, inclusive a esposa do Michael também participou de Xena, foi Boadicea, e também a Zera, é a Jennifer Ward Leland, e eles se casaram em 1998 também, e hoje eles têm 2 filhos. O último episódio da série se chama Full Circle,
mas ele não foi o último episódio gravado, nem o último episódio escrito. O último episódio da série a ser escrito foi o Cidade dos Mortos. O último episódio produzido e filmado foi em 22 de julho de 1999. Foi o episódio Hercules, Tramps and Thieves. No ano 2000 foi lançado um jogo da série, inspirado na série. O nome do jogo é Hercules The Legendary Journeys, mesmo nome da série. No ano de 2010, o Kevin Sorbo dublou o personagem Hércules no jogo God of War 3. Em 2010, o Kevin Sorbo lançou um livro chamado True Strength, onde ele conta a sua experiência, com o problema de saúde que ele teve, o aneurisma. Ele conta toda a sua experiência nesse livro. Em 2012, o Michael Hurst participou da produção da série Spartacus, War of the Damned. O Michael Hurst atualmente vem trabalhando na produção de uma série chamada West Side, da Nova Zelândia. E ele está cheio de projetos aí para 2018. Já o Kevin Sorbo, um dos seus últimos trabalhos, foi na série Supergirl, onde ele interpretou o rei Largant, ou Largant, rei de Daxam. Isso foi em 2017, ano passado, com produção de Christian Williams, Sam Raimi e Robert Tappert. Hércules é até hoje lembrada como uma das melhores séries de todos os tempos. E nos deu Xena. E esses foram 50 fatos sobre a série Hércules. E aí, você sabia de algum desses fatos? Qual você não sabia? Diga aqui nos comentários o que você achou desse vídeo. Deixe o seu like, se inscreva no canal. Tem mais vídeo legal vindo por aí. Grande abraço, até um próximo vídeo. Tchau!